esse homem, meu irmão. Cornélio, ele chamou todo mundo. Para quê? Para ouvir Pedro. Ele nem conhecia Pedro direito. Mas se o anjo diz que ele vinha e vai dizer alguma coisa importante, então eu vou chamar todo mundo, é da parte de Deus. Verso 25. E quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e se prostrou aos seus pés, adorando, porque Cornélio não sabia. Uai, Deus mandou esse homem e prostrou, né? E aí Pedro o fez levantar, dizendo, levanta que eu sou um homem como você. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Então Pedro teve a sua mente aberta na visão do lençol, não é, com os animais, ele falou, agora eu entendi o que Deus quer. Não é? Agora está abrindo as portas da graça, não é? Como sempre estiveram abertas, mas também os gentios agora, o judeu que está entendendo isso agora, né? Verso 29, por isso quando fui procurado, eu vim sem qualquer objeção, porque eu entendi, não é? E posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Por que vocês querem? Ele já tinha ouvido dos serviçais, dos servos, não é? De Cornélio, qual que era a razão deles terem ido lá buscar? Que é para que ele diga algo para aquelas pessoas. Eles querem ouvir alguma coisa que você vai ter para falar aí, Pedro. Aí Pedro pergunta para eles, mas o que vocês me chamaram para quê? E aí no verso 30, Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava na minha casa orando, e a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, é o anjo, e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, preste atenção, agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Por que o Senhor mandou Pedro dizer? Não é meio óbvio isso, meu irmão? O Senhor Jesus comissionou a todos, não só a Pedro. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é? E aí o que acontece? Verso 34. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. E aí o que Pedro faz? Pedro prega o evangelho. Pedro explica quem é Jesus, Pedro explica a salvação por meio de Cristo, e o que acontece naquela condição? Se você continuar lendo lá, ele ali e todos os demais ali creem e são salvos. Portanto, ele era temente a Deus. Precisava de salvação? Sim. E ele não só foi salvo, mas também aconteceu o evento semelhante ao Pentecostes, para que Pedro entendesse que também sobre os gentios, Deus derrama o seu Espírito. Isso não é exclusivo para o povo judeu. E é isso que está acontecendo aqui. Então, nós vimos essa experiência de Pedro com Cornélio para que você entenda que não é uma questão só de crer em Deus, mas necessita da pregação do Evangelho, necessita crer em Cristo, ainda que seja em tempo anterior a ele, e não se saiba o nome, mas se sabe que ele é o Cristo. Cristo significa Messias, não é o sobrenome de Jesus, você sabe? Então, é através da pregação do Evangelho e tão somente. Quer mais um exemplo? Agora volta umas páginas aí, vamos para Atos 8. Existe uma experiência bem interessante aqui de um eunuco etíope. Então vamos lá, no Atos, no verso 8, a partir do verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, olha aí Deus interagindo. Quem foi buscar Cornélio, meu irmão? Presta atenção nessas coisas para quando você pensar na maneira em que Deus age, para que você perceba. Foi Cornélio que foi buscar a Deus e tudo mais? Cornélio estava lá, sendo temente, piedoso, dando esmolas, ele estava sendo uma boa pessoa. E o que aconteceu? Deus foi lá e chamou ele pelo nome e trouxe até ele o apóstolo Pedro, para pregar para ele. E ao ouvir a pregação, ele não somente foi justificado, salvo, como também recebeu o Espírito, não sendo uma segunda experiência, mas o novo nascimento, não é?
demonstrado através disso pelo Espírito para Pedro, não é? Pelo derramamento do Espírito. E agora acontece outra coisa. No verso 26 do capítulo 8, um anjo disse a Filipe, o anjo de Deus, vai até Filipe. Quem mandou o anjo? O anjo vai sozinho? O anjo, eu estou aqui sem fazer nada no céu, estou batendo as asas aqui nas nuvens, estou fazendo uma nuvem em forma de coelho, agora eu vou fazer uma nuvem em forma de cachorrinho, o pessoal gostar lá embaixo. Acho que eu vou lá falar com o Filipe. Não, Deus quem manda ele, vai lá até Filipe. E aí o anjo diz a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Deus tirou Pedro de Jope, agora Deus tira Filipe de onde está para ir até, não é, essa estrada que desce de Jerusalém até Gaza. No verso 27, ele se levantou e partiu. Quem ele encontra no meio do caminho? No meio do caminho ele encontrou um eunuco etíope, quase enroscou aqui. Bom, eunuco, tem duas aplicações para a palavra eunuco. O eunuco é um tipo, não é, de atitude que a pessoa não se casa, é uma espécie de um celibato, né? Tem todo um contexto de regras que não é, a pessoa não tem relacionamento sexual, etc. E tem isso que é o eunuco, e tem também o eunuco conhecido como, por exemplo, o Potifar. Você deve se lembrar de José, não é? E que ele serviu na casa de Potifar. Potifar era também um eunuco. Ué, mas ele era casado? Como é que ele era eunuco? Porque eunuco também era uma espécie de título para autoridades, pessoas de alto escalão de governos. Então aqui, muito provavelmente, está indicando que esse homem era uma pessoa do governo etíope, um africano, portanto, não é? E que era de alto escalão. Então este cara, no caminho, e foi encontrado por Filipe. Filipe descendo encontrou ele lá. Deus levou Filipe até este homem. Preste atenção nisso, isso é importante. Bom, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Então veja, ele era um oficial muito importante, por isso eunuco, né? Muito provavelmente nesse sentido. Este homem viera a Jerusalém para quê? Para adorar a Deus. Que Deus que ele foi adorar em Jerusalém? Ele foi adorar a deusa do amor lá, romano, do panteão romano? Ele foi adorar o Baal? Não, se ele foi no templo de Jerusalém. Ora, quem que é adorado no templo de Jerusalém? Senão o Deus, não é? É o Deus cristão, é o Deus judaico-cristão, como nós o conhecemos, é o nosso Senhor. Então, este africano etíope vai até lá, é outro gentil. Ele não é judeu. Você entendeu que ele é etíope, ele não é judeu. E está indo ao templo para fazer adoração. E o que isso indica? Indica que ele é temente a Deus, que ele teme a Deus, que ele conhece o Senhor. Então, ele está salvo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, o que acontece? Verso 28. E voltando para casa, ou seja, ele foi em Jerusalém, prestou adoração no templo e agora está voltando. E voltando para casa, sentando em sua carruagem, ele lia o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías. E o Espírito diz a Filipe, quem que está dirigindo Filipe desde quando ele saiu? É o Espírito, mandando o anjo, e agora vai até Filipe diretamente e diz assim, aproxima-se da carruagem e pode acompanhar ela. Filipe então correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, profeta Isaías é pertencente a qual das alianças? Ele viveu no tempo da antiga aliança, não é? Ele está antes de Jesus, bem antes inclusive. Então, ele está lendo o profeta Isaías e perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? O eunuco responde, não é? Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Uau! Ué, o que vai dizer Paulo depois? Como ouvirão se não há quem pregue? É a mesma coisa. Percebe? E aí, ele começa. E assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco lia a passagem da Escritura. Olha só o que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e não abriu a boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Ora, Isaías falava de quem, meu irmão?
é bastante claro, apontava para Jesus, o Messias. Isaías sabia que o Messias era o Jesus? Não, ele sabia que seria Jesus, porque Jesus significa salvação, a tradução do nome Jesus é salvação, é Salvador. Então ele sabia que era um Salvador que estava vindo, mas não sabia que era o Senhor Jesus. Isaías viveu muito tempo antes. Então o eunuco lia um texto de Isaías que falava exatamente do Messias, era um texto messiânico, no verso 34. Aí o eunuco pergunta para o Filipe, me diga, por favor, de quem que o profeta está falando? Está falando de si mesmo ou de outro? Então o Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. O que ele fez? Pregou o evangelho, meu irmão. Você está entendendo? E aí no verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E aí disse Filipe, olha, o que te impede? Você crê de todo o coração? Aí o eunuco responde, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ora, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o enviado, não é? Nós encontramos a salvação, a profissão de fé, meu irmão, é o que diz a Bíblia no Novo Testamento. E isso não é só do Novo Testamento, veja que está presente no Antigo, é o mesmo modelo e o mesmo método. O que esse eunuco fez? Ele fez a confissão de fé, como todos nós, em algum momento da nossa vida, quando nos convertemos, assim fizemos. E depois disso ele foi batizado. Então essa história do modelo de salvação ser em crer em Deus, ela não se sustenta porque nós encontramos dois exemplos aqui, fáceis, não é? Exatamente de que tem que haver a pregação do Evangelho. E isso aconteceu com todos os demais. Aí alguém pode dizer, pastor, tudo bem, o senhor usou o exemplo do Novo Testamento. Vamos ouvir exemplos do Antigo Testamento. Muito bem, vamos lá então. Aí, essa é a primeira polêmica, né? Se tinha modelo de salvação específico para judeu, modelo de salvação específico para gentio, Deus tratou de um jeito Deus trata de um jeito outro. Não, meu irmão, a título de salvação, o plano salvífico de Deus se baseia na vinda do seu Filho, e só. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem ao Pai se não tiver o Filho. Há necessidade de Cristo, porque Ele é o mediador. Então não tem outro caminho. Aí alguém pode dizer, não, pastor, mas quem que naquela época não ouviu a pregação do Evangelho? Ou transpondo para hoje. Quantas pessoas e nações, tribos isoladas em florestas e tudo mais, e que talvez não tenha chegado à pregação do Evangelho? O que acontece? Essas pessoas vão para o inferno? Elas não ouviram a pregação do Evangelho? Isso está explicado em Romanos capítulo 1 e capítulo 2. Por isso é importante que nós enxerguemos lá. A verdade bíblica é que só por meio de Cristo e só por meio da pregação das boas novas do Evangelho, a pessoa, ao ouvir, ela tem fé, e ao gerar fé, a graça age com salvação na vida dessas pessoas. Portanto, meus irmãos, se fosse assim, só crer em Deus, como alguns dizem, os muçulmanos seriam salvos, porque eles creem. O Alá é um apontamento para o Deus, não é, que vem a partir lá de Abraão. Você sabe que os muçulmanos são da descendência de Ismael e não da descendência de Isaac. Então Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ismael é outra coisa. Então Ismael aprendeu com Abraão e desenvolve. O mundo cresce e nasce ali, não é, a religião muçulmana, nasce o Islã. Então essas pessoas todas estavam salvas, olha, você não precisa de Cristo, não é? Então não é isso que a Bíblia diz, não é isso que nós vemos, por isso é importante o estudo da cristologia. E alguém vai dizer, poxa, mas então é injusto, não é? E esse monte de gente que morre sem ouvir a Cristo, será? Não é? Aí entram outros fatores. Então eu quero saltar para um exemplo do Antigo Testamento, e aí eu vou entrar num outro ponto polêmico, e cuja intenção não é só polemizar, não, mas é exatamente fazer com que a gente raciocine acerca disso, que está lá na primeira epístola de Pedro. Vai lá comigo, na primeira de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro 3. E nós vamos encontrar o outro exemplo
E a outra questão polêmica que vem sendo discutida aí séculos a fio, não é? E eu não vou em 30 minutos ou pouco mais aí resolver a equação de séculos, né? Mas para que você veja. No capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, no verso 18, diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. Então o sacrifício de Cristo é único, singular, suficiente e por todas, as que antes e as depois. Então ele é suficiente, o sangue de Cristo é suficiente para a demanda da justiça de Deus para toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que Deus, em sua vontade soberana, permita que nasça. E aí ele continua, não é? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Só se conduz a Deus através de Cristo. Pedro está dizendo a mesma coisa, não é? E aí ele entra. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Está falando da sua morte e ressurreição. No qual também foi, aí entra a polêmica, verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de quem? Nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E aí Pedro continua dizendo a referência da água que ele está dizendo aqui, que é uma representação do batismo, não é? Verso 21, isso se representa pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remissão da sujeira do corpo. Então o batismo não salva ninguém dos seus pecados, é obra de Cristo, não é? Mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, é o testemunho, não é? É como do dilúvio, as águas do dilúvio mataram aquelas pessoas, só que agora as águas do batismo, né, matam também, não é, as pessoas, morre para essa natureza e nasce de novo ao sair da água, né? É a simbologia do batismo que Pedro está ensinando aqui. Mas note que no verso 19 ele diz, no qual o Senhor Jesus, vivificado, né, também foi, ou seja, pelo Espírito, e pregou. E note que o Espírito está com letra maiúscula, né? Mas vivificado pelo Espírito. Que Espírito? Este Espírito que vivificou Jesus foi também o qual fez com que ele fosse e pregasse aos espíritos em prisão. Bom, vamos lá para a gente contextualizar esse negócio aqui. E aí, são várias perguntas. Primeiro, não é? Quem são estes espíritos? E que prisão é essa? Onde eles estão presos? Não é? Que coisa é essa? Bom, Pedro dá a referência no verso seguinte, dizendo que eles eram, estes espíritos aprisionados, eram os desobedientes no tempo em que Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Muito bom. Então, nos dias de Noé, Deus ali, por isso que ele fala, esperava pacientemente, não é? Existiam pessoas, e essas pessoas eram pessoas desobedientes. E essas pessoas desobedientes, nos dias de Noé, receberam a pregação, presta atenção aí no verso 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, e que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Então está falando de Cristo, que foi morto na carne e vivificado pelo Espírito. Está falando de Cristo. E este Espírito que vivificou a Cristo também foi e conduziu para que pregasse aos espíritos em prisão. De quando? Cristo está aqui na história, Noé está lá atrás na história, né? Você deve entender a parte cronológica aí do assunto. E aí vai esse Espírito pregar a eles, não é, que estão aprisionados. Muito bem. Entendemos aqui que são desobedientes do tempo de Noé. E o tempo de Noé, o que tinha no tempo de Noé? Vá comigo lá em Gênesis, do capítulo 6. E aí vai ficar divertido. Ainda mais, né? Capítulo 6, a gente vai entender o que estava acontecendo nos dias de Noé. Verso 1. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem,
Meu espírito não contenderá com eles para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do coração era sempre e somente má. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependendo-me de tê-los feito. Verso 8. E aí vem um caminho diferente. E a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou achou graça diante do Senhor Noé. Muito bem, o que estava acontecendo lá nos tempos de Noé? A perversidade era terrível. A promiscuidade, a imoralidade, tudo que tem de ruim era expressa, não é, de maneira aberta e abundante entre as pessoas naquele tempo. A ponto de Deus entender que a medida da maldade daquelas pessoas, da promiscuidade, da imoralidade, havia chegado no seu limite. E aí Deus acha graça em Noé, e quando acha graça, não é que Noé era uma pessoa boa e Deus viu e falou ok, mas Deus separa Noé para uma obra. Por isso, graça foi sobre Noé. Ele achou graça diante do Senhor. Muito bem. E o que Noé fez? Bom, você conhece a história, não é? Aí a gente volta aos tempos de escola bíblica dominical. Noé construiu uma arca e Deus mandou um dilúvio. E o dilúvio, então a gente conhece a história, somente 8 pessoas entraram na arca, como disse Pedro. Então todas as demais pessoas no mundo inteiro não entraram na arca. Somente 8 pessoas entraram na arca. Os demais não. E o que aconteceu com os demais? Morreram nas águas do dilúvio. Então, o que Pedro está dizendo lá na sua epístola, na primeira, no capítulo 3, é que nos tempos de Noé, no tempo em que Deus levanta Noé para a construção da arca, Noé pregava. E Noé pregava não palavras suas, mas baseado no Espírito, que foi até nos tempos de Noé pregar por meio de Noé. E como é que a gente sabe disso? Na mesma primeira de Pedro, no capítulo 1, nós vamos encontrar Pedro fazendo a referência disso, não é? Na primeira de Pedro, no capítulo 1, acompanhe comigo aí, vamos ler desde o verso 3 para que você entenda bem aí, né? Verso 3 da primeira de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia do Senhor. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Um novo e vivo caminho. A nova e eterna aliança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, através da aceitação do sacrifício, o está consumado, e agora, não é? O pagamento e a demanda da lei foram satisfeitas na morte de Cristo, e a sua ressurreição nos justifica. Então, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, verso 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês e que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. A volta do Senhor Jesus, então, né? E no verso 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Mesmo não tendo visto. Nenhum de nós aqui, não é testemunha ocular do Senhor Jesus. Então, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Então, os anteriores, mesmo não tendo visto, se creram, ou seja, se houve fé através da pregação da promessa da vinda do Messias, eles também creram. Mesmo não tendo visto, o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa,
pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E qual que é o alvo da fé de todos nós? A salvação das nossas almas, né? Ou seja, cada um a salvação da sua alma. E no verso 10, e foi a respeito dessa salvação, que salvação? A promovida pelo Cordeiro. E foi a respeito dessa salvação que os profetas, está falando agora antes de Cristo, falaram da graça destinada a vocês, e investigaram e examinaram. Esses que falavam da vinda do Messias, eles tinham muita sede, curiosidade, vontade de conhecer, não é? E aqui Pedro diz que eles investigaram, examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam, não é? Observar ou escrutar, como está na Bíblia de alguns aí. Presta atenção no verso 11. Procurando, os profetas investigavam e examinavam, tentando entender quando e em quais condições finalmente viria o Messias, que é, não é, a consumação da salvação, autor e consumador da salvação. Ele, não é, eles investigavam para o tempo e circunstâncias os quais apontava. Quem que apontava? O Espírito de Cristo que estava neles. O Espírito de Cristo estava neles, ou seja, o Espírito de Cristo pregava através dos profetas da antiga aliança, apontando para o seu sacrifício, apontando para a sua vinda. Então, o que Pedro está dizendo lá é que em Noé, este Espírito, o Espírito de Cristo, não é? Desde aquela época já pregava a construção da arca, não é? A mensagem de Noé dizendo, olha, se vocês não entrarem na arca, vai vir o dilúvio, ou seja, a salvação está na arca, você precisa entrar na arca, que é uma tipologia, não é? É um arquétipo de Cristo, está apontando para Cristo. Se não estiver em Cristo, não tem salvação, não é? Vai todo mundo morrer nas águas do dilúvio. E aí é o que acontece no batismo, né? Quem está debaixo d'água, o que representa? Está morto para o mundo, mas nasce de volta para Cristo. Então, quem não saiu das águas, não é, do dilúvio, não está morto, meu irmão. E aí vem Pedro dizendo que, na sua primeira epístola, né, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, quem são os espíritos em prisão? Não são anjos, como muitos dizem por aí, a Bíblia não fala sobre anjos, apesar de na segunda de Pedro citar anjos, né, aprisionados, talvez uma citação aí do texto de Enoque, né, o apócrifo de Enoque, mas, como Judas também vai falar, não é? Desses demônios aprisionados, mas aqui não é para anjos que está sendo pregada. E quando ele diz que ele pregou nos espíritos em prisão, muitos vão entender que essa prisão é um inferno. Ora, o que aconteceu? Esse texto que Pedro está dizendo se refere ao intervalo de 3 dias entre morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aqui Pedro está dizendo para onde foi Jesus? É o que essas pessoas dizem, que Jesus foi para o inferno e foi lá para pregar. E por que a gente está vendo isso? Porque muitas pessoas vão usar isso para justificar que mesmo após a morte, ainda existe espaço para a salvação. E não tem, meu irmão. Hebreus 9 vai dizer para a gente lá no verso 27 que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso o juízo, o tribunal, acabou. Ou seja, se a pessoa durante a vida não se resolve espiritualmente em Cristo, não é nascida de novo, não crê no Evangelho, não tem fé, e por isso, mediante a fé, a graça atuando, trazendo salvação, acabou. Então, as pessoas aqui, olhando para esse texto, vão achar que Jesus, não é, na verdade, havia descido ao inferno, e com base também no credo apostólico, que tem uma palavra que fala, né, sobre essa descida, de que ele foi ao inferno e foi pregar para aqueles espíritos em prisão. Aí alguém vai dizer, Jesus foi anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Não, meu irmão, se está morto, acabou, não tem mais o que fazer.
Ora, então, o que ele foi pregar? Aí a palavra pregar, que é usada aqui no original, não é a mesma para a proclamação do evangelho, ou seja, a pregação do evangelho, mas o anúncio, não é? A tornar conhecida uma verdade, que Cristo é vitorioso, não é? É o que as pessoas vão dizer, não, ele foi lá no inferno só para levar um atestado de que, ó, eu venci, e esfregar na fuça, não é, daquelas pessoas, falar, tá vendo, eu sou o Messias, eu venci, vocês estão aí, estão tudo no inferno, tarará. Bom, é o que as pessoas dizem, né? E vão endossar isso com outro texto, por exemplo, que vai se encontrar lá em Efésios, no capítulo 4, vá lá comigo em Efésios, no capítulo 4. Opa, passou aqui. Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver ali o verso 8 em diante. Olha só o que diz Paulo, agora o apóstolo Paulo, a dizer aqui aos irmãos em Efésios. O verso 8. Por isso é que lhe foi dito, e aqui Paulo faz a citação do Salmo 68, no verso 18 lá do Salmo 68, diz assim: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aqui uma alusão à ascensão de Cristo, né? Quando Cristo ascendeu ao céu, subiu ao céu, né? E aí no verso 9, ele diz, e que significa, ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aí alguns vão pegar isso e vão dizer, tá vendo? Ele desceu às profundezas da terra. Se o céu é no alto e o inferno é embaixo, então se ele subiu, quer dizer que ele desceu. E o que quer dizer que ele desceu? Que ele foi ao inferno. É o que as pessoas têm dito por aí, não é? E não, meus irmãos, Jesus ele não desceu ao inferno. Para aquele ladrão na cruz, ele disse, não é? Depois que aquele ladrão pede a Jesus que lembre-se dele quando entrar no seu reino, ou seja, uma profissão de fé, aquele ladrão reconhece que é um Senhor que está diante dele, o Senhor Jesus, um rei, né? Então ele diz, quando você entrar no seu reino, lembre-se de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo aonde? No paraíso. E na descrição que Paulo traz, paraíso é entre os céus descritos por Paulo, está ali entre o terceiro dos céus ali, né? Como se fossem camadas, para que a gente entendesse um pouco melhor na descrição de Paulo, não é? Então, se Jesus disse que estaria com ele nos céus, não é? Ou seja, no paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso, sendo este um lugar, não é, que ele subiu, então Paulo está dizendo, que subiu, senão também que ele desceu. Então as pessoas vão dizer, se ele subiu, então ele desceu. E desceu significa que ele foi para o inferno. Não, meus irmãos, esse é outro ponto que as pessoas erram muito cristologicamente, falando da obra de Cristo. Alguns vão dizer que Jesus ele desceu ao inferno porque ele foi pagar pelos nossos pecados. Que Jesus passou o final de semana, não é? Passou um fim de semana, tirou o fim de semana de férias lá no inferno, pagando, sofrendo pelos nossos pecados. Meus irmãos, quanto absurdo que a gente ouve por aí. Quando Jesus diz na cruz, se ele disse, ele estava ali vivo ainda, ele diz, está consumado, a obra está consumada, está feita, acabou. Então o que ele vai fazer no inferno? Vai pagar pelo pecado de quem? O pagamento foi na cruz, com a sua morte, não um sofrimento no inferno. Ora, para quem é o inferno? Senão para o diabo e os seus demônios e para todos aqueles que não estão em Cristo. Então o que Jesus ia fazer lá no inferno, meu irmão? Aí algum vai dizer, não, ele foi lá tomar a chave da morte e que não sei o quê. Jesus não desceu ao inferno. E aqui quando Paulo fala em Efésios no verso 9, capítulo 4, verso 9, o que seria que ele subiu, senão que também ele desceu às profundezas da terra? Quer dizer o quê? O que é profundezas da terra? Lugar mais baixo, lugar de humilhação. E qual é a humilhação do Senhor Jesus? Ora, é duplamente entendido. A humilhação do Senhor Jesus, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 8, é o seu estado de esvaziar-se de si mesmo e se fazer homem. O que é descer, não é? Senão deixar a sua glória e vir para cá. Vamos ler rapidamente o texto lá em Filipenses, né? No capítulo 2.
Filipenses no capítulo 2, no verso 8, ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Como que ele se humilhou? Sendo encontrado em forma humana. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual é a outra humilhação? A sua morte, a morte de cruz, a morte entre dois bandidos, o pior tipo de condenação que tinha, pena capital, morte e morte de cruz. Como se ele fosse um corrupto, e sendo que ele era santo, ele é santo. Então, essa é a humilhação. E é isso o que Efésios, no verso 9, capítulo 4, verso 9, está dizendo, e que ele desceu às profundezas da terra. Quer dizer que ele se fez homem, ele encarnou, o mistério da encarnação, e morreu na cruz. Essa é a humilhação. Então, descer às profundezas da terra, meu irmão, não é descer ao inferno, não é? Até porque o inferno, meu irmão, não é um lugar geográfico, não está lá no centro da terra, como alguns falam, né? Se cavar um buraco fundo, você vai achar o inferno lá. Teve até uns aí que disseram ter ouvido, não é? Cavando buracos muito profundos, ouviram ruídos como de pessoas gemendo, né? E aí já tentando fazer uma demonstração de que aquilo era o inferno. Então, Jesus, ele não desceu ao inferno. E no credo apostólico existe essa palavra, né? De que ele desceu à mansão dos mortos. E lá, essa condição indica ali a palavra Sheol, né? E que no seu significado é inferno também, mas não só inferno, mas como também em outros lugares que ela é aplicada, é uma referência a túmulo. Então, no credo apostólico, quando diz que ele desceu à mansão dos mortos, quer dizer que ele não foi para o inferno. Quer dizer, então, que todo mundo que morre vai para o inferno? Ué, o que a Bíblia nos ensina? Vamos pegar a parábola, não é, do rico e de Lázaro. Para onde foi o rico e para onde foi Lázaro na parábola que Jesus conta? Lázaro foi para o seio de Abraão, lugar de descanso, paraíso. Para onde foi o rico? Para o inferno. Pô, mas o inferno é um lugar de tormento temporário, não o inferno onde vai ser jogado o diabo e os demônios, como a gente conhece. Esse é o lago de fogo. É que a gente chama tudo inferno. O português, nosso é inferno, 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 inferno. Mas a Bíblia usa diferentes palavras, por isso que é importante estudar. Você entende, meu irmão? Então, as pessoas vão falar muita groselha. O inferno, tal qual a gente prega, e que é o destino eterno de muitos que não estão em Cristo, ou de todos os que não estão em Cristo, ainda não foi inaugurado, mas existe um lugar intermediário. E aí as pessoas vão usar essa condição, como se Jesus tivesse descido ao inferno, para dar suporte à doutrina, não é, do purgatório. E para que serve o purgatório? É um lugar de sofrimento, em que a pessoa continua pagando ali pelos seus erros, mas se ela se arrepender ali, ela tem condições de sair daquele lugar e ir para o céu. Meu irmão, isso é antibíblico, assim, de uma sem vergonhice, sem tamanho, não é? E da onde surge essa ideia? Ora, do tempo medieval, da Igreja Católica, porque eles vendiam indulgências, eles tiravam, entre aspas, gente do inferno, né? Se alguém da sua família tivesse morrido e você tivesse preocupação de que ela tivesse seguido para o inferno, por exemplo, né? O que eles faziam? Eles falaram, não, meu irmão, é só você pagar aqui, ó, compra tanto aqui do espaço, ajuda na construção do templo, compra não sei o quê, compra essa indulgência, e os preços eram variados. Se você fizer isso, você vai ter uma bula papal, e essa bula papal, uma carta do Papa, portanto, né, vai dizer, olha, o Zezinho de Oliveira, PDPP, ele agora, porque o seu parente tal pagou, não é, a indulgência, comprou a indulgência, ele está sendo livre. E quando as moedinhas caíam dentro daquilo que era uma espécie de gasofilácio, né, um lugar para coleta dos dinheiros, quando fazia aquele barulhinho do plim, eles diziam que a alma tinha sido liberada e o sujeito já não estava mais no inferno. Então, essa é a doutrina do purgatório. Meu irmão, é surreal, é antibíblico, não é? Vai contra a obra de Cristo. E nós, se estudarmos Hebreus, não é? Desde o início, ele vai dizer que existe um tempo chamado hoje. E esse tempo, por isso Paulo também vai dizer, e Hebreus também diz que no dia de hoje, se você ouvir a palavra do Senhor, não endureça o teu coração, porque é agora. Passou do agora, já foi.
Hebreus 9, 27. A homem é dado morrer uma só vez, e depois disso, né, vai para o juízo, vai para o tribunal. Acabou, meu. Não tem esse negócio de ficar lá, vou me arrepender e tudo mais. Não é? E aí essas pessoas vão usar essas coisas para falar sobre a obra de Cristo. Então nós estamos estudando aqui acerca da obra, não é, para que a gente consiga compreender que a salvação é só por Cristo e tão somente por Ele, não tem outra maneira. E isso acontece durante o período de vida das pessoas. Mas, pastor, e se uma criança morre? Essa criança, não é, vai morrer, o que vai acontecer? Para as crianças, meu irmão, existe uma condição diferente. Não é um modelo de salvação diferente. Todas em Cristo, sustentadas pelo o sacrifício de Cristo. Mas com elas é diferente, por quê? Porque Cristo decretou de maneira diferente. Você vai se lembrar do texto em que Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, Cristo decretou, a criança, ela é salva. E por que razão criança é salva? Se morrer, criança é salva. Porque criança não tem razão, não tem capacidade de discernimento para compreender o que é certo e errado, e, portanto, diante disso, da racionalidade que se tem na fé, não é? Compreender a mensagem do Evangelho. Então, não só crianças, mas pessoas com debilidades mentais, não é? Incapazes, não é? Para estes, já há, não é? Em função da sua incapacidade, não é? Seja por idade muito nova ou por incapacidade, não é? E qualquer questão cognitiva, essas pessoas, não é? Segundo o amparo bíblico, elas não entram. Este é um decreto diferente para todos os demais. Qual é o decreto? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. A partir disso, ouviu a pregação do Evangelho, seja antes ou seja depois, a pessoa manifesta a fé. É uma fé que é dada pelo Senhor a partir da pregação do Evangelho. Essa fé, uma vez tendo fé, constatada a fé, dada a fé pelo Senhor, vem a graça, como diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pois vocês sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, com isso, meu irmão, o texto de Pedro vai nos mostrar exatamente exemplos de que foi pregado naquela época, desde a época de Noé, tem pregação, né? E o que aconteceu com aquelas pessoas? Enquanto Noé pregava ali os martelinhos, né, e preguinho por preguinho naquelas madeiras da arca, as pessoas riam de Noé. É a mesma coisa eu e você anunciando o Evangelho, as pessoas riem da gente, riem do cristão. Agora, quando chegar lá na hora, não vão rir mais, vão chorar, porque é lugar de choro e de ranger de dente. Como foi com Noé. Quantos entraram na arca além da família de Noé? Ninguém, só os 8. E o resto do mundo inteiro entrou na arca? Porque houve a pregação através da arca, que tem toda essa simbologia, o arquétipo, Noé ali pregando, sendo seu testemunho, passando anos construindo uma arca, sendo que não tinha chuva daquele jeito, como Deus havia anunciado que passaria a ter. Você percebe? E para que a gente finalize isso, acerca da salvação, que é mediante Cristo, e tão somente mediante Cristo, vá comigo em Apocalipse, no capítulo 7. No capítulo 7, verso 9, olha só o que é que diz. Depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Um mar de pessoas, uma grande multidão, e que era impossível se contar para nós, né? Gente de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas, todos em pé, diante de quem? Diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para sempre. Amém. Então os anciãos me perguntaram: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Preste atenção. Tinha uma multidão de gente, João está vendo isso,
Tem uma multidão de gente, é gente de todos os povos, língua, raça, nação, tem corintiano lá no meio, não tem uma pancada de gente. Deus se revelou através de quem? Através de Abraão como um povo. Deus chama Abraão, não é? No meio da idolatria, no meio do paganismo, Deus chama Abraão, Abraão responde e segue a Deus, e a partir dali, não é? Ele institui, não é, o povo de Israel. Só que os outros, que não são judeus, também estão. Você viu aqui comigo que, olha, é gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, todas de pé diante do trono e do Cordeiro. E aí lá no verso 13, olha só o que é que diz. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco? E de onde que vieram? E aí o verso 14, respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e alvejaram aonde? No sangue do Cordeiro. Então, todos aqueles que vieram antes e que vieram depois, todos eles estão lá e com as suas vestes lavadas e remidas. Como? Pelo sangue do Cordeiro. Então, esses povos e nações e tudo mais, e que estão lá diante do Senhor, tem no capítulo 12, todos eles, e que são de períodos anteriores, inclusive, não é? Todos eles estão lá diante do Cordeiro, louvando e adorando, porque é pelo sacrifício dele. Ele é o único digno, porque ele venceu, não é? E é por isso que a salvação, ela é uma coisa só, um único modelo em Cristo, a partir dele, e isso Deus fez antes da fundação do mundo. Então nós refutamos aqui qualquer tipo e qualquer outro modelo proposto como salvação, ainda que seja um período anterior a Cristo, não é? Ou posterior, porque você tem muitas pessoas que nações que supostamente não tem pregação do evangelho para lá, não tem pessoas indo no meio de uma selva que às vezes é só com avião ou helicóptero. Como é que essas pessoas vão a Cristo, né? Então, só através da pregação do evangelho, e através da pregação do evangelho você tem a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, né? E tem a fé, e a partir da fé a graça promove a salvação. Este é o modelo. Então nós refutamos isso e vimos o texto de Pedro, que muitos indicam que Jesus desceu ao inferno, e Jesus não desceu ao inferno, mas ao contrário. No capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver para onde Jesus foi. Ele foi para o trono, ele foi para diante de Deus, e ali ele tem a aceitação, não é, do sacrifício que foi feito, toda aquela cerimônia linda que João vê. Então, essa é outra baboseira, e Jesus não desceu lá para pregar para anjo caído, Jesus não desceu lá para pregar para pessoas que estavam mortas, com a possibilidade de que elas voltassem à salvação. É em tempo de vida, por meio da pregação do evangelho, e tão somente do evangelho, porque é Cristo a porta das ovelhas, é só por meio de Cristo, solos Cristos, como nós vemos como um dos pilares e produtos da reforma protestante, não é? Os 5 solas lá, solos Cristos. Então, com isso, meus irmãos, hoje nós encerramos a quinta, não é, de 5 dias aí de reflexões e estudos acerca de cristologia. É um tema bastante complexo, muito extenso e que tem muitos detalhes. Eu escolhi, não é, os principais para que a gente tratasse aqui, e pegando algumas coisas para que a gente tivesse ideia, para ver que nos dias de hoje tem muita coisa sendo dita, e cuidado, porque essa história de purgatório e de salvação de outro jeito, e que Deus seria injusto se a pessoa morrer e não ouvir o evangelho, deve ter um outro jeito. Meu irmão, é o que diz a Bíblia. Se você crê em Cristo, a Bíblia é o que Deus deixou para que eu e você não só o conhecêssemos, mas para nortear o nosso caminho. O problema não é o que diz a Bíblia, o problema é o crente que não lê e não estuda a Bíblia. Então fica aí ouvindo as repetições que se tem por aí. Por isso encerramos aqui. Espero que você tenha aproveitado aí o conteúdo. Há muito mais a se estudar. Não pare aqui, mas siga você pessoalmente, vá atrás, busque sobre isso, porque essa é a razão. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, conhecer a obra de Cristo, as suas implicações, é o que nos dá vida, meus irmãos. Então, que você não pare por aqui, assim como eu, e prossigamos a conhecê-lo
cada dia mais. Amém? Amém. Passou.